Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre a posse de Donald Trump, sobre todos os caminhos que ele percorreu e as reverberações de discursos, tudo isso, né? Porque o presidente Donald Trump classificou como desagradável uma bispa de Washington e exigiu que ela se desculpasse com a comunidade, depois da religiosa adverti-lo ali do púlpito durante uma missa contra semear medo entre imigrantes e também pessoas LGBTQIA+. A bispa pediu que Trump tenha misericórdia e falou do medo que segundo ela, é sentido em todo o país depois do discurso de posse dele, porque ele mencionou que para ele existiriam apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Ele já falou que não pretende levar em frente programas de inclusão ou relacionados à inclusão de gênero também, seja no governo federal, inclusive pediu para que tirasse as bandeiras que representam a diversidade em vários dos locais onde são prédios do governo federal. A mesma situação vai sendo seguida por algumas empresas que hoje apoiam Donald Trump. E aí vem a bispa e fala, olha, você está colocando medo em todo mundo, por favor, reveja essa situação. E aí o Trump falou, ela não está preparada não, ela tem que pedir desculpa para a comunidade. E aí, Alan Gani? Olha só, eu acho que o Trump tem razão. Eu acho que não é papel aí de líder religioso ficar entrando nessas questões políticas. Vamos começar pela imigração. Essas pessoas entraram ilegalmente no país, ou seja, é direito do americano tirar essas pessoas de lá, tirar os imigrantes ilegais. É fácil de fazer isso? Claro que não. Eu mesmo já disse aqui que é praticamente impossível você operacionalizar, mas ter um maior controle de fronteiras daqui para frente é absolutamente factível. Em relação à ideologia de gênero, o Trump ele não é contra o homossexual, o trans, não. Na verdade, ele é contra a ideologia de gênero e que eu entendo que muitas vezes divide mais do que aproxima. Eu acho que nessa o Trump está correto. É interessante ver a cara do Trump quando ele participa desses eventos, Fábio Piperno. Não, senhor Alan Gani, só que eu estou aqui só imaginando uma coisa, né? Você imagina, então, aqui no Brasil, se os muitos líderes religiosos, por exemplo, de oposição ao governo, então não fossem mais falar sobre política nos seus púlpitos. Olha, tinha muita... você está indo, né? Porque você sabe que é verdade. Ia ter muita gente que não ia ter mais... Não ia mais saber o que falar, né? E a minha crítica aí vai da direita à esquerda aos líderes religiosos que falam demais. Eu vou te contar uma coisa. Aqui no Brasil a gente vê cada coisa. Agora, ela pediu, ela... né, fez aí um agravo para que ele para que ele fosse um pouco mais misericordioso com essas pessoas. Afinal de contas, veja, a gente está falando sobre minorias em relação às quais ele é francamente hostil e que poderia dedicar pelo menos um tratamento minimamente mais humano. Você quer, por exemplo, evitar com que enfim, o imigrante regular entre no país, é isso que você falou, então talvez tome providência para isso. Mas e aí? Vai repetir o que aconteceu 7, 8 anos atrás, de separar famílias, né, maridos, mulheres, de crianças, por exemplo, há crianças que até hoje não conseguiram ser levadas de volta aí aos seus familiares. E aí, será que repetir essa estratégia é o caminho? Então, eu acho que nesse sentido, cabe sim o pedido que ela fez.